glorificamos ao Senhor por mais uma noite na casa do Senhor, para trazer uma palavra para você que está em casa, um louvor, uma adoração. Eu não sei nesse exato momento o que você está necessitando, mas eu creio e sei que o Senhor sabe de todas as coisas, e nessa noite Ele lhe convida para estar pertinho dEle. Vou ministrar esse louvor juntamente com meu esposo, o qual vai trazer a palavra nessa noite. Adoramos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Infinita
Uma boa noite a todos do Ministério Recomeçar. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e quero começar com uma oração por todas aquelas pessoas que eu me propus a orar, que seja Deus a derramar a cada um o que é necessário, a cada um aquilo que é preciso, para que eles possam realmente se encontrar e no se encontrar Deus em si. Tem uma palavra para trazer que está em Mateus 18, do versículo 21 ao 36. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Pague-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristando-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignando, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um a seu irmão as suas dívidas. Vejo uma palavra muito forte e uma palavra que dá para a gente trazer para nós, como seres humanos, e tentar entender. Quando a gente escolhe o caminho de Deus, que busca Deus, a gente é instruído por um discipulado, é instruído a se batizar, é instruído a pedir perdão de tudo aquilo de errado que fizemos, e somos instruídos a entender que erramos e que precisamos modificar. Nesse contexto, quando a gente começa a buscar se consertar, a gente consegue entender que Deus nos perdoou. Uma vez que a gente é lavado pelo sangue de Cristo, Deus nos perdoou de todos os nossos erros, de tudo aquilo que a gente fez de errado, de tudo aquilo que
foi feito e que não foi agradável aos olhos e ao coração de Deus. Mas à medida que a gente vai vivendo e convivendo, a gente vai errando de novo. A gente vai errando, e cada dia mais a gente passa por uma, digamos assim, uma malha fina de Deus. E Deus vai nos observando. Eu perdoei meu filho, eu lavei o meu filho, eu remi o meu filho, eu inundei o meu filho de graça, e o meu filho está na terra, e ele não consegue olhar para o semelhante dele e perdoar. E aí a gente vai começando a viver situações que vai entristecendo o coração de Deus e vai nos fazendo se distanciar dele, vai nos fazendo ficar longe da presença dele, mesmo que estando dentro de uma igreja, mesmo que estando dentro de um caminho, mesmo estando percorrendo o caminho. Mas como assim? Olha, é muito simples. Dentro de igreja acontece muito isso, dentro de casa acontece muito isso, dentro do seu trabalho acontece muito isso, dentro de todos os lugares que você viver como ser humano, isso vai acontecer. Porque é a maneira de Deus mostrar para você que Ele te perdoou. É fazendo você vivenciar situações que vai doer dentro de você, e que você, se tiver baseado realmente na palavra dele e vivendo o que ele pediu, você vai se ver obrigado a passar por cima, a aceitar, a fazer o mesmo que ele fez com você, que seria perdoar. Olhar, passar por cima, jogar uma água e esquecer. Ah, mas é muito difícil. Ah, não, sem dúvida nenhuma que é muito difícil. Por isso que a palavra de Deus deixa bem claro que Deus passou por tanta coisa, mas ele venceu. Porque ele quis deixar claro para nós que só vai haver uma maneira de se vencer. É passando por cima. Por exemplo, eu vou citar 3 questões diferentes para a gente entender o que Deus fez com a gente e o que a gente tem que fazer ao outro. Quando você resolveu entrar para o mundo e você se perdeu no mundo e Deus te encontrou de alguma maneira através de alguém que Ele enviou para te buscar, para te mostrar o caminho, ali você estava sujo, ali você estava realmente muito fora da presença de Deus. E aí você aceitou, você viu que você estava muito errado e você ficou super feliz em voltar para o caminho de Deus. E no voltar, te apresentaram uma palavra: eu te batizo em nome de Jesus, e a partir de então o sangue do Cordeiro vai te lavar, vai te remir, e todos os seus pecados serão perdoados. Ali naquele momento, tudo que você passou, tudo que você fez de errado foi limpo. Mas não significa que você não vá ter pecados. Significa que aqueles que você errou enquanto você estava fora do caminho foi perdoado. Aí quando você se depara com situação dentro de uma igreja, que você tem uma discórdia de alguém que não tem o mesmo ponto de vista que você e que vive de uma maneira diferente que você não quer perdoar, você não quer olhar para a pessoa nos olhos, você não quer entender que aquela pessoa é diferente de você. Mas Deus, quando Ele te lavou, Ele entendeu que você era imagem e semelhança dEle. Então Ele te perdoou e te agraciou com a graça dEle. Não pelo seu mérito, não porque você é bonzinho ou porque você a partir de então seria filho dEle. Não. Ele te agraciou com a graça dEle e deixou claro para você, através da palavra dEle, que você seria limpo
todos os dias que você obedecesse. E obedecer passa pelo caminho de perdoar. Perdoar aquele no qual te feriu. Perdoar aquele no qual não gosta de você. Perdoar aquele no qual não quer estar do teu lado. Perdoar aquele no qual não pensa igual a você. Perdoar aquele no qual quer ser melhor que você. Perdoar aquele no qual quer te destruir. Deus não fala que é para eu perdoar algumas pessoas. Ele fala que é para eu perdoar a todos. E perdoar significa conviver. Passa de um âmbito um pouco maior do que apenas dizer eu perdoei. Perdoar significa estar pronto a ajudar se necessário for. Então, é algo muito complexo. E a palavra de Deus vai um pouquinho mais longe, quando a gente pega em Lucas 6, 27, a palavra vai um pouquinho mais além do que a gente possa imaginar. Eu vou ler Lucas 6, 27. Mas a vós que ouvis, digo, amai o vosso inimigo, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica, recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Como vocês queres que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? E também os pecadores amam aos que os amam. E se fizeres bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? E também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada a esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Eu costumo tentar passar a mensagem acima daquilo que eu estou vivendo no meu dia a dia. E eu confesso que é muito difícil você perdoar alguém que realmente jogou você em um lugar onde você só consegue chorar. Mas eu também consigo entender que é o trabalhar de Deus, porque a permissão é dele. E quando ele permite que isso acontece, é porque ele quer te ver crescer. Ele quer te mostrar que você passando por isso, você vai estar começando a ser parecido com ele. O fruto do Espírito que a gente tanto fala, nada mais é do que ter em você as características de Jesus. E uma das características de Jesus foi essa, foi amar os seus inimigos. Foi olhar para os seus inimigos e perdoar. Foi mostrar que ele, com o perdão, consegue ser benigno, consegue ser bondoso, consegue ser misericordioso. Então, eu diria que para todos nós, como seres humanos, é muito complexo. Porém, é certeza que há condições de cada um de nós poder passar por cima disso,
enxergar perante a palavra de Deus, na palavra de Deus, a maneira correta de conseguir passar por cima de tudo aquilo que nos traz agonia, que nos machuca, que nos tira a paz. Porque a permissão para tudo vem de Deus. Assim como Deus permitiu que o mal cirandasse na vida de Jó, Deus permite que a gente passe por situações para que a gente olhe para a palavra dele e entenda a palavra dele da maneira correta e não da nossa maneira. A maneira correta que ele está pedindo para que eu faça é que na hora que alguém realmente tirar a minha paz, me machucar, que eu olhe para essa pessoa e tenha a mesma misericórdia que ele teve comigo, porque durante anos da minha vida eu tirei a paz dele. Ele me criou para um propósito e eu escolhi viver outro propósito, e no escolher viver outro propósito eu fiz com que o coração de Deus se entristecesse comigo, assim como alguém fez o meu coração se entristecer. Se Deus me permitiu ser limpo e me permitiu voltar à vida, é porque Ele quer que eu faça o mesmo com o outro. E fazer o mesmo com o outro é entender que eu não sou melhor, muito menos pior do que o outro. E tudo aquilo que eu der ao outro, que eu dê sem esperar. Então, se eu dei o meu coração ao outro e o outro está me magoando, o errado sou eu, não é o outro. É porque eu dei o que havia de melhor, já que a palavra de Deus diz que o que há de melhor em mim, onde há vida, é no meu coração. Então, se eu ler a palavra, e eu estudar a palavra, e eu buscar o Espírito, Ele vai me mostrar o meu erro. E aí eu vou poder consertar. E aí o que o outro me fez de tão mal, vai ser conseguido ser perdoado, porque eu vou entender que o erro não está nele, e sim em mim. Porque quando eu escolhi viver um caminho diferente, Deus se entristeceu, mas Ele me permitiu viver, para me mostrar que eu estava errado, e não Ele. Então a palavra de Deus está muito clara. Eu preciso aprender a perdoar ao meu inimigo, porque o meu inimigo, na verdade, ele não é meu inimigo. Ele é a imagem e semelhança de Deus, assim como eu. Então não vai haver o meu inimigo, vai haver o meu amigo, no qual eu não tenho tanta afinidade. Apenas isso. Quando Cristo coloca o seu caráter dentro de mim, quando o Espírito Santo de Deus me envolve a esse nível, eu consigo entender, não existe inimigo. Existe o meu mau uso da palavra de Deus e do meu coração. Aí sim, aí sem dúvida nenhuma, a partir desse momento eu consigo passar de nível, porque eu alcancei aquilo que Deus esperou durante tantos anos da minha vida, que foi quando Ele me lavou, quando Ele me remiu. Ele não me lavou e me remiu para eu ser apenas mais um. Ele me lavou e me remiu para ser uma nova pessoa. E ser uma nova pessoa é enxergar que não existe o meu inimigo. E a palavra dele é dura, porque ele diz que eu tenho que chegar ao nível de, se eu levar uma bofetada, eu ainda ter coragem de dar a outra face. E eu entendi isso essa semana, que é você, no pior momento, no momento que mais doer, é você olhar para trás e entender que aquele outro não está fazendo aquilo porque ele é ruim, mas sim porque o mal está sobre a vida dele e não está deixando ele enxergar a Deus. Assim como um dia aconteceu comigo, que o mal esteve presente em mim e eu não conseguia enxergar a Deus, e Deus colocou alguém no meu caminho para me mostrar o caminho.
É complexo, mas muito verdadeiro. E eu serei aquilo que Deus quer quando eu conseguir olhar para essa pessoa e mostrar a ela o caminho, assim como alguém fez comigo. Em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há na palavra de Deus, eu entrego hoje tudo aquilo que me tirou a paz, tudo aquilo que me moveu a não querer entender. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser verdadeira a ponto de me renovar. E ela me renovou. Eu venci. Eu passei por muita coisa e eu venci. E aí eu agradeço a Deus, e uma vez que eu agradeço a Deus, eu posso passar a mensagem adiante. Porque primeiro eu tenho que aprender. E é para isso que Deus está deixando, permitindo, fazendo acontecer. Porque quem tem que crescer sou eu, porque existe um propósito dele. E eu só vou chegar no propósito dele se eu passar por cima de tudo aquilo que ainda não agrada em mim, em Deus. Amém? Ofereço todas as orações necessárias àquelas pessoas que realmente estão precisando da oração. Que a palavra de Deus, que a Bíblia, que a Escritura Sagrada seja o caminho para você encontrar você. Porque o dia que você encontrar você, sem dúvida nenhuma, você vai encontrar a Deus, assim como eu estou buscando. Amém?